Bom dia, hoje é dia 5 de agosto e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 28. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Circunstância da escrita. Paulo escreve de Corinto, por volta do ano 57, a uma igreja que nunca visitara. Este é o fato notável. A mais completa exposição do evangelho que existia foi escrita para desconhecidos. Ele pretendia ir a Roma e seguir dali para a Espanha. Enquanto esperava, ditou esse tratado a um escriba chamado Tércio, cujo nome ficou no 22º versículo do último capítulo. A carta foi levada por Febe, uma diaconisa da igreja de Crencreia. Deus confiou a mais alta doutrina cristã à bolsa de uma viagem de uma mulher, e não se importou com o que os grandes do mundo pensariam da mensageira. A igreja em Roma tinha judeus e gentios, e havia entre eles a tensão que se pode imaginar. Os judeus com a herança da lei e os gentios com a liberdade recente. Metade da carta é doutrina e metade é conveniência. E não se separam. Quem entende a justificação pela fé trata melhor o irmão que come de outro modo. Contribuição para a Bíblia. Romanos é a catedral da fé cristã. Aqui a doutrina não é dada em fragmentos, é edificada em ordem. A ruína de todo homem, a justificação pela fé, a santificação pelo Espírito, a soberania de Deus da eleição e a vida prática que decorre de tudo isso. Um homem que domina Romanos não será facilmente enganado por nenhum erro. O tema é anunciado no princípio, como uma valentia que sempre me comoveu, porque eu me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Notai que ele escreve isso justamente a Roma, a cidade do poder, do exército, da filosofia. Um judeu de baixa estatura anuncia a capital do mundo que não se envergonha e chama o Evangelho de poder de Deus. Não diz que é conselho de Deus, nem oferta de Deus. Poder. Aquilo que salva não é a nossa aceitação do Evangelho, é o poder que vem dentro dele. Os 3 primeiros capítulos são o inquitério mais implacável já escrito sobre a raça humana. E o veredito é que não há um justo nenhum. Só depois de ter fechado todas as bocas que o apóstolo abre a porta da graça. Deus não oferece remédio a quem se acha sadio. E é por isso que a pregação da culpa predece a pregação do perdão. E há o 8º capítulo, que é o cume da Escritura, dizendo que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E termina dizendo que nada nos pode separar do amor de Deus. Entre as duas muralhas está essa frase, que tem sido travesseiro de milhões, e sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Que por acaso é o versículo do nosso devocional. Notai, sabemos, não dizemos que sentimos, nem que esperemos. Sabemos porque quem governa as coisas é o mesmo que nos chamou. Estrutura, capítulo 1 ao 3, a condenação. A revelação da ira contra a impiedade dos gentios. A mesma sentença sobre o moralista e sobre o judeu com a lei. E a conclusão de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Capítulo 3 ao 5, a justificação. A justiça de Deus manifesta sem a lei. Abraão, com prova de fé, precede as obras. A paz com Deus e a
comparação entre Adão e Cristo, por um homem entrou a morte e por um homem veio a vida. Capítulo 6 ao 8, a santificação, mortos ao pecado e vivos a Deus. A luta do 7º capítulo com a lei do pecado nos membros, e então o Espírito, a adoção, a esperança da criação que geme, e a cadeia de ouro. Os que ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. Capítulo 9 ao 11, a soberania e Israel, a eleição de Jacó e a rejeição de Esaú, o oleiro e o vaso, o remanescente, a oliveira e os ramos enxertados, e o mistério de que Israel não foi lançado fora para sempre. Termina naquela doxologia sobre a profunda das riquezas da soberania de Deus. Capítulo 12 ao 16, a vida cristã, o corpo como sacrifício vivo, o amor sem fingimento, a sujeira às autoridades, a paciência com o irmão da consciência frágil, os planos de viagem e aquela longa lista de saudações, com 26 nomes. Deus achou por bem eternizar o nome de crentes comuns no fim de sua carta mais teológica. Spurgeon em Romanos. Devemos a essa carta a minha teologia e a minha paz. Foi lendo o 3º capítulo, ainda rapaz, que compreendi a justiça que Deus exige é a mesma que Deus fornece. E desde então não busquei mais nada em mim. Agradeço a Deus de todo o meu coração. Desde minha conversão, nunca soube que estar fora do 7º de Romanos, nem fora do 8º de Romanos. Digo isso sem contradição. No 7º, aprendo o que sou por natureza, e a batalha lhe descrita é minha batalha diária. No 8º, aprendo que sou em Cristo, e ali não há condenação alguma. Quem vive sobre o 7º, só no 7º, desespera. Quem finge viver só no 8º, mente. Preguei do capítulo 9 nos anos em que a graça soberana era mal vista nos púlpitos ingleses. Diziam-me que aquela doutrina do oleiro e do vaso afastaria os pecadores. Respondi que nunca vi um pecador afastado por saber que Deus é soberano. Vi muitos afastados por ministros que lhe prometiam salvação sem arrependimento. E acrescentava, se a eleição não fosse verdadeira, ninguém se salvaria. Porque nenhum de nós escolheria primeiro. O capítulo 8, versículo 28, foi lido a minha cabeceira em quase todas as minhas enfermidades. Notai que não diz que todas as coisas são boas. A gota não é boa. A calúnia não é boa. O luto não é bom. Diz que trabalham juntamente para o bem. São como ingredientes amargos numa receita, provados sozinhos, intragáveis, postos no caminho do médico, remédio. A moralidade pode mantê-lo fora da prisão, mas é precioso o sangue de Jesus Cristo para mantê-lo fora do inferno. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a carta aos Romanos. Agora vamos ver o nosso devocional da manhã. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, capítulo 28. No que diz a respeito a alguns assuntos, o cristão possui sobre eles certezas absolutas. Ele sabe, por exemplo, que Deus se assenta na popa do navio quando o mundo se agita. Ele acredita que a invisível mão está sempre no leme do mundo e que, independente de para onde a providência possa ser levada, Jeová é quem guia. Esse conhecimento tranquilizador prepara o cristão para tudo. Ele olha para as águas tempestuosas e vê o Espírito de Jesus caminhando pelos vagões e ouve uma voz dizendo: sou eu, não temais. Ele sabe também que Deus é sempre sábio e, sabendo disso, tem confiança que não haverá acidentes nem erros, que nada acontecerá que não seja programado para acontecer. Ele pode dizer: se devo perder tudo o que tenho, é melhor que perca do que tenha. Se assim Deus quiser, a maior calamidade é a coisa mais sábia e completamente que poderia acontecer comigo, se Deus assim determinasse. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O
cristão não considera isso uma simples teoria, mas conhece-o como fato. Tudo até agora cooperou para o bem. As drogas venenosas misturadas em porções adequadas cooperam para a cura. Os cortes aflitos da lanceta limparam a carne esponjosa, fatiando a cura. Todos os acontecimentos até agora cooperam para o resultado mais divinamente abençoado. Então, acreditar que Deus governa tudo o que Ele governa sabiamente e que o mal Ele traz o bem. Faz o coração do cristão ter convicção e ser capacitado calmamente a enfrentar cada prova conforme elas surgem. O cristão pode orar no Espírito com verdadeira ressignificação. Ele envia a mim o que tu quiseres, meu Deus, contando que venha de ti. Nunca veio de tua mesa uma porção maléfica para nenhum de teus filhos. Não diga, minha alma, de onde virá a ajuda de Deus para mim? Lembre-se que a onipotência tem servos em todos os lugares. Seu método é sublime, seu coração profundamente dócil. Deus nunca chegou antes de seu tempo e nunca chega depois. E essa é o nosso devocional da noite. Amanhã não. Agora, ainda hoje, entre 8 e 9 horas, nós temos o devocional da noite. Então, eu espero você, que o Senhor te guarde e te proteja nessa quarta-feira. Amém, amém, amém.